começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13, desde já agradecendo já a sua companhia, lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo canal 13 da NET, pelo Facebook, facebook.com TVC Bauru e pelo nosso site, tvcbauru.com.br, tá? Vai lá, curte a nossa página, participe do programa, dê sua opinião e nós vamos aqui hoje conversar com mais um candidato à reeleição, candidato a deputado estadual Celso Nascimento. Você pode deixar sua opinião na nossa live lá no Facebook, participe do programa. E hoje, estamos recebendo o Rafael Antônio aqui. O Rafael Moya teve um pequeno problema de saúde da família e hoje o Rafael Antônio está aqui, substituição aos Rafas, né? Trocou o Rafael, a troca, né? Hoje o Rafael está um pouquinho mais fininho. Boa noite, deputado, seja bem-vindo à TVC. Boa noite, Carlos, boa noite, Rafael, a todos os telespectadores da TVC. A minha presença aqui hoje me traz muita alegria. A gente já tem acompanhado as programações, é um canal que traz para nós bauruenses e para todos aqueles que têm assistido grandes informações, e hoje nós estamos aqui para procurar mostrar um pouquinho da gente. Deputado, o senhor já vai à reeleição, né? Já teve 4 anos de experiência na Assembleia aqui de Bauru, de São Paulo. Eu queria que o senhor desse uma impressão. O que o senhor achou desses 4 anos? O que é possível para um deputado fazer? Porque a expectativa da população, às vezes, é algo que sempre é soberba, né? As pessoas esperam muito da pessoa pública, né? Do deputado, do executivo e do legislativo, e às vezes até fazendo confusão com o executivo e o legislativo. O que o senhor, nesses 4 anos, o que o senhor achou da vida no Legislativo lá como deputado? E o senhor pertenceu à bancada também do governo, né? Eu estive na bancada que estava dando um certo aporte ao governo. Bom, na realidade, a gente começa dizendo que estar deputado é uma atividade um pouquinho diferenciada do local, daquilo que hoje nós aprendemos em relação ao trabalho dos vereadores, do prefeito, que está mais localizado à necessidade da população. Ou seja, tudo aquilo que a população precisa de imediato, o tapa-buraco, o asfalto, a água, a energia, as questões de educação, saúde, muitas vezes o município absorve com um pouco mais de responsabilidade. O que nós vemos uma dificuldade que é o tripé inverso, ou seja, a maior quantidade de dinheiro vai para o federal, vai lá para Brasília, vai lá para o governo, para o presidente. Uma média quantidade vem para o estado e a mínima quantidade para o município. E justamente onde as maiores deficiências acontecem. Uma vez que o deputado precisa ajudar o administrador a conseguir recursos. Então existem vários recursos que são passados para uma prefeitura, mas o deputado também dá a sua colaboração quando ele chega ao governador e intercede por uma cidade pedindo que emendas sejam encaminhadas para a saúde, na área da educação, desenvolvimento social, enfim. Então a nossa função primeiro é leis, fazer leis, fiscalizar o governo, ver as leis que estão hoje atuando, se elas estão realmente sendo aplicadas, e depois criar esse vínculo, esta ligação com os municípios, através dos vereadores que estão ligados aos partidos, através da própria prefeitura, do prefeito, e muitas vezes até independente de partido, se está ou não no mesmo time. Mas quando a gente vê a cidade, quando a gente vê a população como algo importante, muitas vezes torna-se secundário as questões partidárias. E aí é quando o deputado traz para a cidade os recursos necessários, como fizemos no período que nós ali estivemos. A cidade, pelo menos Bauru, né, que a gente trabalha mais no âmbito local, tem várias demandas, né? E 2 demandas que estão incomodando muito a população bauruense é um hospital, o Manuel de Abreu, que o governo do estado ficou de fazer essa reforma e isso não veio ocorrendo. E uma segunda demanda que vem preocupando a cidade, funcionários aqui da coisa, é a questão do CPP3, que teve uma rebelião, vai se completar 2 anos e ainda não se movimentou nada lá. E eu queria que o senhor me falasse um pouco a respeito dessa questão da saúde, já complementando também a respeito da saúde e também lá do CPP3. Segurança. Bom, na realidade, Bauru, ele gerencia a saúde
no seu entorno, as cidades aqui próximas também acabam desaguando em Bauru as suas necessidades, o que faz com que Bauru muitas vezes tenha dificuldade de atender os próprios bauruenses. A implantação do CROSS, que é uma forma pela qual o governo passado procurou em fazer a distribuição de leitos no estado, ou seja, a necessidade está aqui, mas tem que ligar para lá para informar. Central de agendamento para as pessoas. Exatamente. Né? Isso para nós se tornou realmente um ponto deficitário, porque a nossa necessidade de Bauru e a necessidade do entorno de Bauru, das cidades que acabam desaguando em Bauru, faz com que muitas ações tenham que ser muito mais rápidas, mais objetivas, porque às vezes a saúde ou a enfermidade, a doença, o acidente, ele não espera a pessoa do outro lado, lá longe, olhar no computador, olha, vou analisar, ver se tem a vaga, para então ligar de volta, dizer, não, pode tentar agora, não é assim. Muitas vezes a coisa é muito rápida. E quantas pessoas, inclusive, acabaram perdendo a vida, né? Isso por conta desse processo. Esse processo, e a gente vê que isso daí precisa ser revisto, mas urgentemente. Talvez o início, ou quem imaginou isso, pudesse entender que essa centralização fosse proporcionar aí uma melhor atenção às pessoas que estão necessitadas, mas não é verdade. A realidade de Bauru, a realidade das cidades é outra. E a pessoa que está lá, ela não tem aquela parte sensível da necessidade. Então, quantas madrugadas nós ficamos ligando, dizendo assim, nós precisamos achar essa vaga, nós precisamos ter essa vaga, porque a pessoa está prestes a morrer. Então, eu entendo que isso daí, para Bauru, precisa ser revisto. Nós temos aí 2 hospitais que precisavam aumentar e ser melhorados na questão de leitos. Os governos passaram, prometeram e não fizeram. Estamos torcendo para que o próximo governador tenha essa sensibilidade. Então eu vejo que Bauru hoje tem 12 candidatos a deputados estaduais, 10 candidatos a deputados federais, e nós já sabemos, imaginamos que Bauru terá aí uma grande quantidade de votos para candidatos oriundos de outros lugares. O que corre o risco de Bauru não ter o seu representante de novo. Principalmente na área federal. Nós estamos há 20 anos praticamente sem um deputado federal. Quantos milhões nós deixamos de ganhar, a cidade deixou de ter o poder político, de influência política por conta disso. De um deputado estadual que não vai concorrer à reeleição. Né? Então nós estamos hoje, eu estou deputado até março, dia 15 de março, estou concorrendo à reeleição, respeitando todos aqueles que concorrem junto conosco, mas torcendo para Bauru olhar para os nomes, principalmente da cidade. E aí então nós termos condições de termos deputados estaduais também eleitos, para que consigamos trazer recursos e que faz com que o governador, sabendo, Bauru tem seus deputados, ele passa a olhar com um pouco mais de consideração. Agora, o senhor não acha que é muito candidato e aí falta um pouco de uma liderança política na nossa cidade? Eu estou dizendo isso porque são 12 candidatos, né, a deputado federal e 10 estadual, e a Bauru corre um risco muito grande de não ter nenhum representante por conta dessa quantidade. É uma coisa, claro, a gente vive num sistema democrático, hoje que todo mundo tem direito a se candidatar, mas toda eleição, de 4 em 4 anos, sempre vem a mesma discussão na cidade. Eu queria ouvir a opinião do senhor. Não é muito candidato para pouco eleitorado para eleger toda essa quantidade? Eu comungo com você desta posição de que realmente Bauru não tem a liderança política que já teve no passado. Nós já tivemos Francis Castro, nós já tivemos Sbeg, nós já tivemos nomes que faziam realmente o Purini, nomes que faziam mesmo a história política da nossa cidade. Nós estamos há 20 anos num processo de vai da valsa, quer dizer, se der deu, se não der não deu, e não está dando. Não está dando. Muitas vezes, muitos candidatos, não quero aqui citar nem generalizar, mas muitos acabam usando a eleição para deputado para se promoverem para a eleição municipal daqui a 2 anos. E aí a gente não chega a lugar nenhum. E o pior é o inverso. Quando a pessoa já está num determinado posto, o povo confiou para aquele determinado posto e a pessoa, no meio do caminho, ela sai,
naquela de fazer a ideia, né, de repente passar galgar um outro plano aí político, mas nem cá nem lá. Então nós ficamos numa situação de que quem poderia ter chance acaba sendo prejudicado, automaticamente a invasão de outros de fora vai diluindo a quantidade dos votos da cidade, e a cidade corre o risco de, mais uma vez, não ter o seu real representante. Tá, vamos lá, vamos voltar para o Manuel de Abreu, para o CPP3, e porque senão a gente não dá tempo da gente falar das conquistas do senhor. Então também. vamos lá. Manuel de Abreu, a necessidade é urgente que o governo venha e faça esse investimento para aumentar aí o leito. O senhor defende um hospital de especialidade ou um hospital de atendimento geral, candidato? Eu acredito que Bauru precisa ter pelo menos esse de atendimento geral funcionando bem, porque automaticamente os ambulatórios de especialidades, o governo federal teria que fazer essa implantação, é um projeto deles e teríamos condições de terem aqui na cidade. Mas o de atendimento geral já daria para nós a possibilidade de atender aí inúmeros pacientes. E em relação ao CPP, eu fui ao secretário de Segurança Pública, fui ao secretário das penitenciárias, na época que houve a rebelião, o incêndio, e ficou prometido que seria reconstruído o prédio e que eles estariam fazendo daquele prédio primeiro uma escola, que era a ideia, né, para ali ter uma escola militar, alguma coisa desse sentido. Outra defesa seria a reconstrução mesmo do prédio e manteria ali o processo que vinha vindo. Agora, na realidade, as promessas que foram feitas pelo antigo governo, elas ficaram no ar. Nós requeremos, fomos com autoridades da cidade, com vereadores da cidade, para trazer uma resposta, vieram, analisaram e ainda, até o presente momento, não nos deram um posicionamento. A nossa torcida é para que haja agora no próximo governo, seja quem for eleito, tenha esse sentimento de que Bauru precisa ser olhado em muitas áreas, e essas estão aqui paradas, e a gente está lutando para que isso aconteça. Deputado, agora eu queria que o senhor comentasse um pouco das conquistas que o senhor trouxe, porque a gente sabe que as emendas, apesar de não ser o foco principal de um deputado, elas ajudam muito a atuação do deputado. Então, rapidamente, o que eu fiz aqui para essa cidade nesse período que estive aqui? Lembrando que nós tínhamos um outro deputado na cidade que fazia parte do governo, ou seja, criava às vezes algumas situações de barreira, mas mesmo assim a gente conseguiu algumas coisas. Na ecoterapia, que é promovido pela Sorri e a Polícia Militar, nós promovemos ali a cobertura de um espaço para que esse importante tratamento para as crianças não ficasse prejudicado quando muito sol, quando chuva. Então fizemos isso ali no quartel e o pessoal da Sorri hoje pode atender muito mais crianças. E segundo nós tivemos lá com a doutora Beth, o atendimento não parou mais e está até aumentando, isso foi muito bom. O resgate da banda marcial Liceu Noroeste, havia sido extinto o trabalho feito excelentemente pela Escola Liceu, que hoje não existe mais em Bauru, e quando eu soube que a banda havia encerrado, nós lutamos, trouxemos de volta, conversamos com o maestro Adalberto, o mesmo engajou-se nesse projeto e graças a Deus esse trabalho está aí, não só na área musical e cultural, mas na área social, porque muitas crianças saem da rua e vão lá para aprender. A banda para a inauguração do Manuel de Abreu e do CPP tem. Já tem a banda já tem. E nós estaremos lá tocando em breve o hino da vitória. Apoio também a FAPAB, que é uma associação de autistas aqui da cidade, e fizemos com que um projeto de lei que foi tornando-a utilidade pública para que ela pudesse receber verbas a partir do ano que vem, porque estava quase fechando essa importante entidade na cidade. Também fiz aqui uma alusão ao sanduíche Bauru, que tornar-se-á propriedade imaterial. Bauru, esse nome Bauru está em todo o Brasil, esse nome do lanche. Mas muitas pessoas não têm nem ideia onde é Bauru e como é o lanche real. Então a gente trouxe isso. E também na cidade de Bauru nós trouxemos 200 mil reais, 500 mil reais para o hospital de base, 320 para a Avenida Edmundo Couve, fazer ali o recap asfáltico, 200 mil para a construção de uma praça no núcleo Meridota, 80 mil para a paz, 60 mil para a aquisição
de um veículo. Eu sei que é rápido, daria pra gente continuar. Já fica um convite para o senhor retornar aqui depois das eleições. Tá certo. Mas eu queria que o senhor fizesse as considerações finais, já conversando com o nosso público. Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que neste domingo, 20777 é o número de alguém que é bauruense. Eu sou bauruense, nascido aqui, meus filhos nasceram na cidade de Bauru. Eu sempre trabalhei e sempre trabalho para essa cidade, para que a região de Bauru e Bauru seja uma cidade, seja uma região muito forte. E se você puder lembrar Celso Nascimento, você vai lembrar de alguém que vai continuar os projetos de crescimento para esta cidade. Muito obrigado. Deputado, queria agradecer a presença, né? Volte mais vezes. E você, daqui a pouco, no segundo bloco, a gente volta para discutir um pouco das eleições 2018 e focando aqui a nossa cidade, a nossa região. Não sai daí não, daqui a pouco ele está de volta. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Voltando com o programa Bauru Fala aqui pela TVC Bauru e agradecendo a sua companhia, valeu demais aí. Nós estamos encerrando as entrevistas com os candidatos, viu, Rafa? Já passaram vários candidatos aqui, tivemos só 3 ausências, né? Que 2 nem retornaram, né? Isso que é importante considerar para o telespectador. Não faltou o convite foi feito ao candidato, enfim, ao partido que ele pertence. Mas aí não dá para fazer milagre se o candidato não tem interesse. Eu queria agradecer muito a Adriana que fez toda essa parte de contato, enviou e-mail, enviou WhatsApp, ligou, agendou. E aí nós tentamos contatos com todos e deixamos aberto aqui para que todos pudessem ter a oportunidade de falar com a população bauruense. Então, infelizmente, 2 nem retornaram, né? E pode falar o nome, Rafa? Pega... Não, eu acho que você que é da rádio e você que trabalha eu acho que o eleitor tem que dá uma olhada aqui na relação. Eu vou deixar para vocês a relação de candidatos, tá? Para você poder acompanhar. Então nós vamos deixar os deputados estaduais, os candidatos, os deputados federais, para você quiser dar uma olhada na entrevista, ver de novo, ver o que o candidato falou, para você acompanhar. Fica aqui disponível na TVC para você aí dar uma olhada antes de votar lá. Quer dar uma olhada lá na entrevista, ver como o candidato fala, como que ele se apresenta. É para isso que nós estamos aqui, é para trazer para você esse tipo de informação. E o que mais, Rafa? Olha, Carlos, eu acho que nós vamos ter uma eleição que pode ser surpreendente no próximo final de semana. Eu vejo... Andando pelas ruas, eu vejo a população, boa parte dela, desacreditada com a classe política. Eu acho que o grande desafio de todos os candidatos, seja os candidatos a deputado, candidato ao Senado, candidato ao governo do Estado, à presidência, o grande desafio durante esse período de campanha eleitoral foi convencer o eleitor para que ele saia da casa dele no dia 7 de outubro e vai exercer o seu direito democrático de escolha. Eu acho que a eleição vai ser complicada um pouco nesse sentido, mas eu confesso para você que, principalmente no âmbito nacional e estadual,
eu fiquei um pouco decepcionado com a qualidade das campanhas. Muito poucas propostas, muitos ataques, principalmente nesses últimos dias. Você não vê algo que convença a população, olha, eu vou votar nesse candidato. Eu acho que o pessoal fugiu dos temas que tem que ser debatido, porque eu vejo só temas laterais. Se discute isso do candidato, aquilo, mas eu não vejo a discussão, Rafa, desculpa, não sei se você acompanhou diferente, das pessoas discutindo o que é importante para a nação, como a nação faz para sair desse buraco. Eu não vi isso. Na verdade, são muito poucas propostas. E o que fica muito claro para mim é que o eleitor que for à urna no próximo domingo não vai votar no melhor candidato, vai votar no menos ruim na concepção dele. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a gente teve um nível muito pobre de campanha. Além da campanha ser mais curta esse ano, na minha concepção, o período de campanha eleitoral foi muito mal aproveitado pelos candidatos. Na verdade, eu repito, os candidatos se preocuparam em atacar, em tentar desmontar o adversário, do que realmente apresentar algo de concreto para o eleitor. Isso me preocupa muito, Carlos, porque independente de quem venha para o segundo turno, na eleição presidencial e para o governo do estado, tomara que o nível melhore no segundo turno, porque o eleitor, ele está com essa concepção. Não sei se o último debate vai trazer algo novo aí que vai acontecer nessa semana, mas eu não acredito, Rafa. Eu acredito que, na verdade, vai ser a sequência da detonação. Um debate que a pessoa tem 1 minuto e meio para expor suas ideias, para publicidade, 1 minuto e meio é uma infinidade. Para debater ideias, eu acho um absurdo. Você tem um poder de síntese ou de compreensão e que as pessoas possam te entender em 1 minuto e meio, Rafa. Eu acho que o próprio formato do debate já é para não explicar nada, né? Ele precisa ser revisto no país. Né? Muito se falou nessa eleição que mudaria-se o sistema de debate, mas não é isso que a gente vê. E com todo respeito, o cidadão até tem a boa vontade de ligar a televisão, aí ele assiste meia hora daquilo, ele vê o show de palhaçada, desencana, vai fazer outra coisa. Quando diz que a gente vai votar com raiva, a gente vai votar com o rim ou com o fígado? Como é que é quando faz isso? Porque antigamente a gente votava com a razão e com o coração, né? Às vezes gostava do candidato, nem era um candidato ideal, mas a gente gostava do candidato, né? Sim. Ou a gente tinha na razão, né? Conhecia o candidato, conhecia as propostas e aí ia votar. Agora, eu vejo as pessoas votando com, eu não sei se é rim ou se é fígado, né? Com raiva, não para esse, não para aquele, né? Olha, eu estou profundamente assim, triste com essa eleição. Eu acho que o Brasil perde. Com certeza. Não sei qual é o resultado vai dar. Está saindo pesquisa nova hoje, já acabou de sair uma do Ibope ontem, hoje está saindo da Datafolha, polarizando lá, o pessoal já está acompanhando. E só destilação de ódio, né? E isso é um outro ponto, né? Independente do resultado, fica muito claro que é uma eleição de extremos, né? E isso é um pouco preocupante porque existe, inclusive por algumas partes, um pouco de extremismo, um pouco de fanatismo. Um pouco? E na verdade... tá atenuando bem, cara. Na verdade... O pessoal tá perdendo amizade. Familiares estão deixando de se falar, ué. Não, eu conheço pessoas que têm familiares em grupo de WhatsApp que saíram por causa de discussão política. Sabe, eu acho assim, a gente vive num regime democrático, nós estamos chegando a um ponto de intolerância por parte das pessoas que é preocupante. É preocupante. Eu acho assim, as pessoas têm todo o direito de votar nesse ou naquele, agora precisa respeitar a opinião contrária. Esse é um dos princípios, né, de democracia, eu apresentar o meu ponto de vista, mas deixar ver o outro ponto de vista, mesmo que eu discorde, né? Isso aí sempre foi, né? Foi um discurso sempre funcionou muito bem, né? E às vezes, por exemplo, eu gosto muito do contrário. O contrário me faz crescer, entendeu, Rafael? Claro. Quando eu escuto algo que é contra as minhas ideias e eu consigo ter a paciência, né, de analisar aquilo e ver também que alguma coisa pode ter razão, a gente vai fazer uma reflexão. A gente faz essa reflexão e cresce, né? Eu acho que aí o ser humano cresce, né? É em cima disso, da retóricas, né? E dessa reflexão em cima delas, né? Agora, a partir do momento que eu me posiciono em cima de uma posição e não abro mão, isso aí, pra mim, a gente chega num fanatismo, a gente chega numa torcida, mas algo longe da razão, né?
e que não acrescenta nada no processo. O país não vai melhorar com o fanatismo de um lado ou do outro. Então eu espero um nível melhor de campanha eleitoral, falando especificamente da eleição presidencial e também a eleição de governo do Estado, que se desenha as duas eleições do segundo turno. Eu espero um melhor nível, até com maior tempo na televisão, né, onde, aliás, é uma aberração, né? Nós temos 13 candidatos à presidência, aí a maioria tem 8 segundos na televisão, quem tem mais tempo vendeu até a alma para fazer... Infelizmente, passou da hora da reforma política no Brasil. O Moia fala muito isso aqui, passou, não dá mais para conceber 35 partidos políticos no país, para ficar depois fazendo barganha em horário eleitoral. Hoje, infelizmente, partido político não é ideologia no nosso país. Partido político simplesmente é um balcão de negócios que é negociado de 2 em 2 anos, paga-se muito dinheiro para que aquele partido faça uma aliança e que ele dê o seu tempo do horário eleitoral para o outro. Além dos recursos, né, que chegam para esse partido, né, que agora as campanhas são patrocinadas por um dinheiro público, né? Então, vamos falar a verdade, Carlos, tem pessoa que é meio de vida. Tem cara que está 40 anos aí se candidatando, não se elege, mas é meio de vida ele pertencer a determinado partido político. Isso precisa acabar no Brasil, né? Estão falando em reforma da Previdência, reforma trabalhista, tem que ter uma reforma política séria nesse país para acabar esse tipo de negociata, para acabar esse tipo de meio de vida de algumas poucas pessoas. E a reforma começa comigo, começa com você que está assistindo, a refletir mesmo, sabe? A repensar. Nós vamos ter uma eleição totalmente diferenciada. Estava até brincando com o Rafael e com o próprio candidato, que nós vamos passar dias analisando essa campanha depois, né? Sim. Para entender um pouco, porque muitas coisas que eram concretas, né, já eram usuais da política, estão deixando de ser. Nós falamos muito do Bauman, né, nessa sociedade líquida. A eleição agora também está uma eleição líquida, meio assim, aquelas coisas, aqueles baluartes estão deixando de ser tão concretos como já foram, né, Rafa? Sem dúvida. Eu acredito que vamos ter algumas mudanças, talvez não o suficiente como boa parte do eleitorado queira, porque a velha política ainda continua sendo aplicada. É só você sair aí na rua e dar uma olhada, né? Quem acaba tendo mais poderio econômico vai levar vantagem. Isso é inegável e é só você colocar a sua cabeça para fora da sua casa, você vai perceber isso aí na quadra da sua casa. Aliás, aqui em Bauru, nos últimos dias, você sai de casa e só vem bandeirinha para um lado, bandeirinha para o outro. Eu queria até, Carlos, eu sei que o tempo está quase acabando, falar um pouquinho sobre a eleição para deputado federal e estadual. E eu acho que é importante uma reflexão do telespectador da TVC, do bauruense como um todo, aquele que também nos acompanha fora de Bauru pela internet. Essa é uma eleição muito importante, porque nós estamos passando aí por vários processos de transformação, de reformas, e o papel dos deputados e também do senador é muito importante. Nós vamos ter que escolher 2 senadores. 2 senadores. Eu concordo que o nível é abaixo, né? Assim, é difícil você passar a peneira ali e escolher 2 senadores, mas procure nesses próximos dias analisar com carinho, pesquisar o histórico de cada um, o que cada um já fez na sua trajetória de vida e procure escolher da melhor maneira possível. É muito importante o papel do senador na questão de profusão de leis, de aprovação desse tipo de coisa. E as pessoas às vezes não têm a mínima noção. Aliás, se a gente fazer uma enquete aí na rua, pegar entrevistar as pessoas, quem você votou para senador na última eleição? 80% da população não vai lembrar quem votou. Deputado é a mesma coisa. Nós temos uma infinidade de opções aqui em Bauru. Até acho que tem muito candidato para pouco eleitor. Mas vamos tentar escolher da melhor maneira possível, tentar fazer com que Bauru tenha representatividade. A gente está precisando disso. Há 20 anos a gente não tem um deputado federal e a cidade precisa, né? O prefeito não consegue governar a cidade sozinho se não tiver o apoio, inclusive financeiro, de um deputado da região, de uma pessoa que olha aqui pela nossa cidade, mais do que isso, que nós eleitores
possamos, pelo menos uma vez na semana, encontrar um cara aí na rua e Você cobrar vai dele. É. E cobrar dele. Por mais que o cara vai morar lá em Brasília, no sábado e domingo o cara vai estar aqui em Bauru. Aqui. Então é importante, né, que a gente escolha representantes aqui, seja ele quem for, mas para que a gente possa cobrar nos próximos 4 anos, na Assembleia Legislativa idem, porque infelizmente Bauru, em relação a outras cidades que têm o mesmo porte que a gente, no caso aí de São José do Rio Preto, Presidente Prudente, até mesmo Marília, nós estamos ficando para trás. Rafa, eu queria agradecer a sua presença hoje aí, de última hora, né? Foi convocado e veio. Valeu. Eu gostei da camiseta aqui do Josafá, rapaz. Eu nunca usei camisa assim, ó. Mas deu certo. E Mas você, deu certo. meu, muito obrigado, ó. Fica à disposição para vocês aí todas as entrevistas no site da TVC, para você assistir novamente, dar uma olhada no candidato, refletir sobre a eleição, e aí você tenha uma boa eleição domingo, né, Rafa? E parabenizar a TVC pela iniciativa, né? Boa, boa. Se o eleitor não pode reclamar que não teve a oportunidade de ouvir as propostas dos candidatos de Bauru. O Rafa tá me fazendo um convite aqui, vamos tentar. Domingo nós vamos tentar entrar aqui ao vivo, acompanhando as apurações, e você já fica ligado aí na TVC, quem sabe aí já para acompanhar junto com a gente o resultado das eleições, beleza? Valeu demais e até o próximo Bauru Fala!